Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos nós. Glória a Deus, aleluias. Mais um dia, mais uma manhã na presença do nosso Deus. Isso já é motivo para nós glorificarmos, né? Quantas pessoas queriam ter essa oportunidade de nós estarmos aqui aprendendo, mas infelizmente não estão, por algum motivo, e nós estamos aqui. Então agradeça ao Senhor, engrandeça o nome desse Deus poderoso, desse Deus grande, desse Deus misericordioso. Ele nos despertou, então é sinal que Ele quer que nós aprendemos alguma coisa, tá bom? Que nós venhamos alcançar a estatura de Cristo. Igreja, o Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta manhã, encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 1 em diante. E chegaram a outra margem do mar, da província dos Gardarenos, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Igreja, o homem estava tão possesso de demônio. Sabe, igreja, eu fico pensando aqui, né? O demônio, para entrar numa pessoa, é porque ele encontra legalidade. Tem pessoas que às vezes precisam de uma libertação, né? Uma coisinha ali, uma coisinha aqui, né? Que tá fazendo, que não agrada o Senhor. Mas a pessoa ir pro sepulcro, ela tá possessa há 24 horas. Morar no sepulcro, viver essa vida escravizada pelo inimigo, em grilhões, nem a cadeia, ninguém conseguia amansar esse homem. A palavra do Senhor fala que tem momentos que o povo não queria passar nem no caminho que ele estava, de tanto medo que tinha dele. Medo. Para o que ele não fazia, né? Quando via pessoas. Então, e colocava ele em cadeias, eles deixavam a cadeia em pedacinho, igreja. Não era um demônio, era legiões de demônios. Legiões. E olha o estado dessa pessoa. Mas eu fico perguntando, Senhor, por quê, né? Porque o inimigo, igreja, ele entra, ele fica ao nosso derredor. Bramando, procurando quem possa tragar, e fica bramando. Então, se ele vê alguma brechinha em nós, alguma coisinha, é por isso que todo dia a gente tem que examinar. Todo dia a gente tem que falar, não me deixa cair em tentação. Todo dia a gente tem que falar, Deus me perdoa, Deus me ajuda a liberar perdão, tirar, colocar uma pedra nas coisas que já não se fizeram. Nós temos que fazer, igreja, para o inimigo não achar legalidade em nós. Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho essas coisas, eu faço, procuro andar no caminho, mas às vezes uma falta de posição na presença do Senhor. Amém? Uma rebeldia, a palavra do Senhor fala que pecar de rebeldia é pior do que feitiçaria. Às vezes você não comete pecados, assim, esses pecados de morte, adultério, né, que vai, não, mas às vezes a gente não se posiciona, a gente não quer obedecer, às vezes fazia algo para Deus, não quer fazer mais, enterra o talento, enterra os dons, porque teve medo, né? Eu tive medo. Ai, que eu tive muito medo, eu enterrei. Aí Jesus vai falar, agora que teve medo, né? Agora você vai ver o que é medo. É o inferno que está preparado para quem enterra dom, para quem enterra talento. É isso que a palavra do Senhor fala, é Jesus falando, não sou eu falando. Então, igreja, às vezes a gente fala assim, eu não tô tendo, eu não faço pecado. É uma pessoa, aos olhos, né, tá certinho, respeita a esposa, respeita o esposo, aleluias, ora, mas não se posiciona, não deixa Deus usar, aleluias. Às vezes Deus prepara uma pessoa, não fala, não abre a boca para falar do amor dele. Então, essas pessoas, igreja, tá dando legalidade, a rebeldia. Rebeldia é pior do que feitiçaria. Aleluias. Então, igreja, nós temos que nos examinar. Nós, Senhor, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Qual que é a brecha, Espírito Santo de Deus, que eu estou dando? Aonde que eu estou deixando uma legalidade para o inimigo estar atuando nessa área? Nós temos que examinar. Olha o que a palavra de Deus fala, igreja. Aleluias. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Aleluias. Versos 43 em diante. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também esta geração má. Tá vendo? Quando nós somos libertos, né? Jesus nos libertou. Mas aí a gente não
se enche, nós não nos esvaziamos de nós mesmos e não nos enchemos da presença do Senhor. Aí o inimigo vê brecha, vê legalidade, vê coisinhas assim, né, que tá aqui dentro e fala, opa, a casa tá varrida, a casa tá adornada. Ele fica nos observando e fala, vou lá chamar meus amiguinhos, vem trazer mais 7 amiguinhos, pior do que ele, para fazer morada. Tá varrida, não tá com a presença, porque quem tem que morar em nós é a presença. Então, se a presença não tá morando, aí o estado dessa pessoa, igreja, é pior do que o primeiro estado dela, quando ela aceitou Jesus. Então é por isso que nós temos que vigiar. Esse homem provavelmente tinha alguma coisinha ali que o inimigo achou a legalidade, né? Olha, Luiz, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Olha só, o homem reconheceu os inimigos. É por isso que a gente não pode temer, né? Quando a gente tá com Jesus, o inimigo ele tem que reconhecer que Jesus é poderoso, que Jesus é grande, que não pode tocar nos vasos do Senhor, né? Aleluias. E logo esse homem endemoniado correu no encontro de Jesus e o adorou. Olha só, ele entendeu, não, ele é Jesus, eu tenho que me curvar. Os imundos entenderam, os espíritos imundos fez aquele homem ir lá e adorar Jesus. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo aqui? Ele estava manifestando já, né? Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não tire, não me atormente, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Jesus repreendeu, tá vendo como que tem pessoas que quando dão legalidade o espírito entra? Sai deste homem, espírito imundo. Espírito imundo, sai dele, esse que está acorrentando ele, aleluia, em sepulcro, esse que faz ele se cortar, esse que faz ele ficar gritando igual, né, de dia e de noite, esse que todo mundo está tendo medo dele, até de passar. Jesus olhou e falou, sai dele, espírito imundo. A nossa luta não é com carne, não, a nossa luta é com hostes espirituais da maldade, mas para nós começarmos a lutar, igreja, aleluias, nós temos que ter a presença do Senhor, nós temos que estar em obediência. Não adianta falar, eu vou lá, o nome de Jesus expulsa, o nome de Jesus tem poder no nome de Jesus, mas nós temos que nos levantar, nós temos que orar. Lembra que Jesus falou, essa casta de demônio não se expulsa não através de oração e jejum? Então tem coisas que a gente tem que orar, tem que jejuar, tem que obedecer, né? Então é igual aquele homem que foi expulsar, o demônio falou, eu conheço Paulo, quem que você é? E deu uma surra nele. Né? É assim, igreja. Então a gente tem que, Jesus, eu tô na obediência, Senhor, porque não somos nós, é o nome de Jesus, mas nós não podemos dar legalidade. Glória a Deus. E clamando lá no versos 8, porque dizia, sai deste homem espírito imundo. No verso 9, ele perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muito. Olha só, o homem estava num estado de calamidade tão grande que tinha muitos demônios sobre ele. Muitos. Não era só um, era uma legião. E rogava-lhe muito que os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Tem gente que não come carne de porco por causa dessa passagem, né? E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos do mundo, entraram nos porcos. Lá no Velho Testamento, Deus proibiu, né, comer carne de porco. Mas eu acho que o povo não teve jeito, né? Aí Jesus veio para tirar toda a lei. Ele era a lei se resumia em Jesus, né? E Jesus falou bem assim, olha, ama a Deus e ama o próximo. Tudo que tem que guardar, guarda o coração. O que contamina o homem não é que entra pela boca, mas é o que sai da boca, porque o que sai da boca sai do coração. Aleluia. E Jesus logo lhe permitiu, saindo daqueles espíritos do mundo, entrar nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogou-se no mar. Olha quantos porcos que caiu no mar. Quase 2.000. Quase 2.000, igreja. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos montes. Saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Oh, aleluia, Senhor. O que é isso que nós estamos pedindo, igreja? Olha o endemoniado sentado, vestido
e em perfeito juízo. Só Jesus tem poder para fazer isso. Às vezes nós falamos isso aqui não tem jeito, aí Jesus ele tem poder de libertar legiões quando a gente busca, quando a gente se posiciona, quando a gente obedece, quando a gente faz a vontade do Senhor, quando a gente, às vezes você não está cometendo pecado de adultério, de prostituição, às vezes você lê a Bíblia, às vezes você ora, mas Deus te deu uma função para você fazer e você não quer fazer, aí você fala, o inimigo vai sair porque eu oro. Não, tá no pecado de rebeldia, tá enterrando talento, rebeldia é pior do que feitiçaria. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que se posicionar, igreja. Examine o homem a si mesmo. Fala, Senhor, mostra para mim, Espírito Santo de Deus. Mostra para mim, que às vezes eu não tô conseguindo enxergar. Por que tá tendo legalidade esse negócio aqui? Por que eu não tô conseguindo vencer essa batalha espiritual? Aleluia. E Jesus vai te mostrar, igreja. Jesus, ele mostra. Usa a autoridade, o inimigo tem que sair. Porque Jesus, o nome dele tem poder. Ele veio para libertar os presos que estão em grilhões, abrir os olhos dos cegos, libertar aqueles que estão em cativo, libertar aqueles que estão acorrentados. Foi para isso que Jesus veio. O homem ficou em perfeito juízo. Louvado seja o nome. Em perfeito juízo, que tinha legiões de demônios, que ninguém dava nada, que o povo fugia, que o povo tinha medo. Aleluias. Que ficava morando em sepulcro. Aleluias. O nosso ente querido muitas vezes nem em sepulcro está, mas a gente não consegue porque a gente não está obedecendo, porque a gente não está se posicionando, porque a gente não está fazendo a vontade do Senhor. Aleluias. Aleluias. E os que aquele tinha visto contaram-lhe o que acontecera e o endemoniado acerca dos porcos e começaram a rogar-lhes que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe ao que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Aquele homem estava tão agradecido a Deus, tão em perfeito juízo, mudou tudo, até as vestes. É isso que Jesus faz. Ele foi até Jesus e falou, deixa eu ir contigo. Jesus não permitiu. Jesus falou, não. Sabe por quê? Jesus proibiu ele, porque tinha que ficar ali naquela cidade onde todos tinham medo dele, para ver quem ele era, a nova criatura que ele era, o que Jesus fez com ele, que Jesus libertou ele, que Jesus transformou a vida dele. Aleluias. E diz, vai para a tua casa, para os teus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ou seja, ele ia virar um evangelista, ele ia virar um anunciador do evangelho. E ele foi e começou a anunciar a Decápolis com grandes coisas Jesus lhe tinha feito e todas as suas maravilhas. Muitas das vezes o Senhor permite, né, a gente ir para cadeia, para prisões, para vales, para deserto, para depois Deus nos usar e as pessoas olhar e falar verdadeiramente, olha o que Deus fez, olha o milagre, o nome do Senhor é glorificado. Lá no Evangelho de Mateus, igreja, capítulo 15, Evangelho de Mateus, aleluias, capítulo 15, aleluias, versos 18 de 9, a gente tem que vigiar, igreja. Nós temos que vigiar para a gente não ficar igual, né, esse homem, tantos espíritos, né? Aí a gente tem que guardar o nosso coração, igreja. É assim, o Espírito Santo de Deus coloca muito forte no meu coração. Guarda, para todos nós guardar o coração. Pedir perdão, liberar perdão. Porque o perdão, igreja, é pôr uma pedra, é esquecer as coisas que nos fizeram, né? É não ficar remoendo, é não ficar lembrando. Mas não precisa também falar igual o pastor, né? Não precisa também ficar ciscando igual galinha, né? É todo mundo... Não, é só você ter paz com Deus, ter paz consigo, não desejar mal para ninguém, interceder, orar. Isso é o perdão do Senhor, tá bom? E quando Deus permite, a gente tem que suportar. 15 versos 18 e 19. Mas o que sai da boca precisa sair do coração. Isso contamina o homem. Então, vamos vigiar o nosso coração para a gente não ser contaminado. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Amém? Mas comecem a lavar a mão, não fica preocupado, não toque, não erreis, não manusieis. Ai, comecei a lavar a mão, ai, pôs um brilhinho. Não fica preocupado com isso, tá bom? Preocupa-se com o coração. Guarda o coração, vigia o coração, que o diabo está nos rodeando, igreja. Vigia o coração, tira tudo do coração, porque tudo começa no coração. Aquele homem, ele foi parar no sepulcro. Aleluias, mas depois, lá no Evangelho de Marcos, é isso que Jesus faz com a gente. Você pode estar no sepulcro,
O nosso ente querido pode estar assim, falando, né? Não estou falando de sepulcro, pode estar ali numa calamidade que ninguém dá nada. Fala, Jesus, ninguém dá nada por esse meu ente querido, ninguém dá nada por esse meu filho, ninguém dá nada. Olha quanta coisa ele está fazendo, olha quanta coisa esse homem está fazendo, olha o estado desse homem. Pode estar assim, igreja. Talvez até pior, né, do que o endemoniado Gadareno, ou talvez até mais, né? Nós não sabemos, mas olha o que Jesus faz, igreja, um homem endemoniado. Olha que coisa linda é o evangelho. Olha que coisa linda é a palavra do Senhor. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, capítulo 15, versos... Evangelho de Marcos, desculpa, igreja. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 15. Ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura. Aquele endemoniado no sepulcro, que ninguém dava nada, foi anunciar o evangelho. Foi anunciar o amor de Jesus. Foi anunciar o que Deus fez com ele, que Deus tem poder de libertar qualquer coisa. Para Deus não existe nada impossível. Homem possesso. 2.000 porcos se precipitaram ali no mar. 2.000. Homem com legiões de demônio. O que é isso que nós estamos pedindo por um ente querido, né? Uma libertação. Às vezes a gente fala, não vou conseguir. Ai, Jesus não está dando jeito. Ei, às vezes o Senhor está querendo algo de nós mais. Às vezes o Senhor quer mais intimidade. Às vezes o Senhor quer mais obediência. Amém? Mais obediência. Porque às vezes a gente não tem esse pecado feio, né? Mas a gente não se posiciona como Deus nos chamou. Como Deus quer nos usar. A gente não deixa Deus fazer. Às vezes até Deus quer nós num lugar e a gente não quer voltar. Deus quer a gente numa posição e a gente não quer fazer. Então isso aí impede das bênçãos de entrar na nossa casa. E às vezes a gente não entende. E Deus está permitindo acontecer as coisas para que a gente venha nos posicionar, tá bom? Ali, naquele caminho, ninguém passava por aquele homem. Ninguém queria nem falar com aquele homem. Depois ele virou um evangelista. Quando Jesus passa no caminho, quando Jesus entra verdadeiramente na casa, nessa casa aqui, quando nós falamos, Senhor, toma minha vida, faz o teu querer, então. Eu me rendo, Jesus. Quando a gente abre verdadeiramente essa porta, quando a gente deixa verdadeiramente Jesus entrar, o mal tem que sair do caminho, porque Jesus está passando. Hoje ele passa dentro de nós, já vai passando, e o mal não pode ficar. A luz tem que incomodar as trevas. A luz tem que incomodar as trevas, igreja. Coloca isso, tem que incomodar. O mal tem que sair, a pessoa tem que ser liberta sim. Então examine se o homem é assim mesmo, tá bom? Mas tudo é do tempo do Senhor. Tudo é de Pai do céu, amém. Amém, é verdade, tá na palavra. Existe um tempo, mas o tempo de Deus, conforme quanto mais a gente vai buscando, aprendendo, nos posicionando, mais as coisas vão acontecendo mais rápido na nossa vida, tá bom? Coisas que a gente demora anos para querer fazer, talvez por orgulho, vaidade, medo, aí vai ficar anos. Aí o tempo de Deus pra gente também cair na realidade, né? Não, tá na hora de eu me levantar, tá na hora de eu me posicionar, tá na hora de eu, aleluia, fazer alguma coisa para isso aqui parar de acontecer na minha casa, na minha família, tá bom? Que Deus abençoe a todos, igreja, que o Espírito Santo de Deus toque no nosso coração, porque o nosso Jesus não tem nada, tá vendo como que não tem nada impossível? Nada, não tem nada impossível para Deus, nada. Só depende de nós, tá bom? Um bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos, em nome de Jesus.